Você está em Conexão Legal. Eu queria agradecer você de casa, que contribuiu conosco no nosso site idc.org.br ou pelo nosso e-mail idc@leandropinto.dv.br e trouxe para o nosso instituto indicações de pautas, a sua sugestão e também a sua indicação de pessoas aqui para serem entrevistadas. Meu muito obrigado a você de casa que tem participado dia a dia do nosso instituto. Tem estado conosco também pelo Twitter, seguindo lá, estando atento e de forma geral, meu muito obrigado e obrigado em nome do nosso Instituto, Instituto Internacional de Direito Comparado. O livro da semana é o Law and Economics, do Robert Coulter e do Thomas Ullen. Esse livro é muito importante porque ele destaca um pouquinho das questões da crise, não só essa crise de 2008 ou a crise que nós estamos agora por passar, mas ele trata todas as crises anteriores, ele fala um pouquinho da crise da China, fala um pouquinho da crise da Ásia, né? E faz uma relação direta entre lei, ordem e economia. Isso é muito importante e a visão dele, esse livro é um livro que já está na 5ª edição, a visão dele é uma visão extremamente racional a respeito de toda essa globalização e os reflexos dessa globalização no nosso sistema. Se você quiser concorrer a esse livro, será um prazer muito grande tê-lo lá no nosso site, no idc.org.br, ingresse lá, faça o seu cadastro e nós estaremos no final de janeiro fazendo o sorteio desse livro. Esteja conosco também pela internet. Hoje eu tenho o prazer de receber o professor Ricardo Sayegh, professor da PUC de São Paulo e um dos líderes do grupo de capitalismo humanístico da PUC, para falar um pouquinho sobre crise, falar um pouquinho sobre essa relação aí de globalização e quebra dos mercados. Bom dia, doutor Ricardo. Bom dia. Prazer tê-lo aqui. Prazer é todo meu. Somente para um amigo vindo aqui é sempre uma alegria. Alegria minha é estar perto dos meus amigos. Obrigado. E a crise? Tá aí alastrada pelo mundo. Alastrada. E parece que não tem fim, né? Não, fim tem, né? Um fim tem. Espero que não seja muito drástico. Em 2008... Não seja o fim do mundo. O fim do mundo. É verdade. Em 2008 nós abrimos um jornal e todo dia quebrava um banco ou uma grande empresa. Hoje nós abrimos um jornal e todo dia quebra um país. Piorou? Melhorou? Isso é bom, ruim? Naquele momento os países socorreram as empresas. E hoje? Hoje alguém tem que socorrer os países. Quem sabe Deus, não sei. Eu acho que é isso que eles estão esperando, né? Pode ser. Porque até o momento, quem uma teria reza que garantir forte. não quer garantir, né? Esse é o grande problema, né? É o problema da falta de um recurso de última instância, né? Um credor de última instância, alguém que garanta o endividamento global. Quando os Estados Unidos, o downgrade dos Estados Unidos foi rebaixado pelas empresas, todo mundo correu por dólar. O que ninguém entendeu é o porquê, né? Porque se você rebaixa o downgrade de um país e todo mundo continua comprando daquele país, eu acho que está próximo do fim do mundo, né? Porque não tem mais o que se fazer. Né? Isso está acontecendo com o euro também? Não, essas empresas de rating, elas têm uma força de convencimento, fazem uma análise, mas que é meramente indicativa. Eu não penso que elas sejam aí os gestores econômicos do mundo. Pelo contrário, esse exemplo que você deu é típico disso, não é? Numa hora de insegurança, você vai para aquele canto do mundo onde te fornece maior segurança institucional e econômica. E, sem dúvida, por conta do papel que os Estados Unidos exerceu na liderança da economia mundial no século passado, é ainda hoje considerado um dos lugares mais sólidos do mundo. Nós tivemos aí, principalmente no final da Segunda Guerra Mundial, um movimento interessante com referência aos países da Europa e dos Estados Unidos. Todos eles se movimentaram de tal forma que criaram institutos econômicos e políticos que cercaram aí pelo menos o Ocidente inteiro com normas, com regulamentações, como é o caso do FMI, né? O FMI tomou conta do Brasil quantos anos, né? E
nós conseguimos perceber que essas regulamentações que foram criadas justamente pelos países europeus e pelos Estados Unidos não foram seguidas por eles, porque os Estados Unidos tiveram sérios problemas econômicos lá desde 2008 e ainda seguem com sérios problemas econômicos, e a Europa hoje se demonstra extremamente abalada pela crise. O que isso reflete? Qual é a reflexão que nós podemos tirar disso? Principalmente tendo em vista o capitalismo econômico. Na verdade, o que é uma estrutura econômica de dominação. Os dominantes não se submetem às regras que aplicam aos dominados. Mas o dominante os países periféricos. O que não se previa é isso, que o neoliberalismo ele não foi resposta suficiente nem mesmo para os países dominantes. Ele acabou se consumindo em si. Ele se transformou num câncer para o próprio corpo que ele estruturou. E isso criou... Isso é uma mensagem importante, É fundamental, mas o que me parece, na realidade, é que os países, por exemplo, o caso dos Estados Unidos, ele sempre teve um largo endividamento, porque ele é o país receptor de toda a atividade econômica global. Foi assim que ele se colocou como país dominante no século passado e vem mantendo imposição da moeda, exatamente, tanto que o dólar, até o euro aparecer, era a única moeda global. E ainda continua sendo a moeda global, haja vista a corrida para o dólar. Sim, quando a crise aconteceu. Do euro. Exatamente. Nessa perspectiva, os Estados Unidos como dominante, para ele poder alargar o espaço de influência, o espaço de dominação dele, ele precisa abrir o próprio mercado para receber os outros mercados e exercer a dominação sobre os outros mercados de forma econômica, não de forma institucional ou jurídica. E nessa perspectiva, ele acaba sendo o grande comprador de todos para gerar riqueza nesses países e com essa riqueza esses países poderem pagar os financiamentos, os investimentos americanos realizados nesses próprios países. É basicamente o credor dando condições para o devedor poder continuar existindo para continuar pagando ele. Sim. É uma estrutura de dominação. Uma estrutura de dominação. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Você de casa, continue conosco em Conexão Legal. Olá, retornamos em Conexão Legal. Hoje temos o prazer de entrevistar o professor Ricardo Saeg, professor da PUC São Paulo, falando um pouquinho de crise que abala não só os Estados Unidos, mas toda a Europa e que vai acabar se alastrando e vai chegar aqui no Brasil. Aliás, na Bolsa de Mercadorias Futuras de São Paulo já chegou, Nós estamos a 50 e poucos mil pontos, o que demonstra aí uma perda de bilhões. O valor da Petrobras já derreteu a menos da metade. Qual é o reflexo dessa crise, pelo menos para o BRIC? Não digo nem para países em desenvolvimento que estão abaixo do grau do Brasil, da China, da Índia, mas diretamente para o BRIC. Qual é o resultado dessa crise, dessa dominação que parece que não deu muito certo? Não, o que aconteceu foi o seguinte, a Europa está em foco hoje porque a indústria europeia, notadamente a alemã, baseada no marco, que era uma moeda forte, acabou alastrando a moeda europeia através da ideia do euro, para os outros países dentro da própria Europa. Que é uma ótima ideia, É uma ideia feliz. Eu não acho ideia feliz para o dominado, para o dominante é ótimo. Porque veja, existindo um mercado comum europeu e os países europeus atrelados a um padrão monetário só, e sem barreiras alfandegárias e com livre circulação entre as pessoas e a riqueza, o que acontece? O país que é mais forte, ele acaba exercendo uma dominação econômica natural sobre os países mais debilitados economicamente, mais fragilizados economicamente. E é nessa perspectiva que uma Alemanha aceita Chipre, Grécia, Portugal, com certeza absoluta, porque alastra a perspectiva de riqueza, mas alastra a perspectiva de riqueza dentro do sistema de dominação.
Então, dentro nessa perspectiva, como todos estão atrelados ao euro e eles não têm uma política monetária própria, o que acontece? Diante de uma crise, diante de uma descompensação na balança de pagamentos, o país ele não pode emitir moeda, exercer política monetária, desvalorizar a própria moeda, e desvalorizando a própria moeda, ele torna os produtos dele mais atrativos para a pauta de exportação e poder sair da crise, como por exemplo o Brasil fez com aquelas max desvalorizações, e veja aí o resultado brasileiro, que é excelente perante o mundo hoje, não é? E nessa perspectiva ele fica engessado e fica atrelado a cortar os benefícios sociais e as vantagens que foram dadas no passado para a própria população. É o que está acontecendo em Portugal, o que está acontecendo na Grécia, está acontecendo na Espanha, na Itália, onde os mercados, por conta desse engessamento econômico e monetário, estão submetidos inclusive ao poder do mercado. O mercado hoje, ele derruba chefes de governo, né? Aconteceu na Grécia, aconteceu na Itália e Portugal, Espanha. Pode acontecer em todos os lugares, né? Sim. Eu vejo a premier alemã falando, acabei de voltar da Europa para realizar em loco as minhas pesquisas de direito econômico e vi a premier alemã falando a propósito do engessamento monetário e econômico que a Europa vive, que o Banco Central Europeu não vai adquirir a dívida soberana de ninguém. Isso por quê? Porque cada um que se vire, não obstante todos sejam europeus. Só que, por exemplo, Portugal não pode emitir moeda e desvalorizar a própria moeda para ser mais atrativo na sua pauta de exportação e perante os concorrentes internacionais, porque ele está lá concorrendo em euro contra a Alemanha, não consegue. Vai destruir Portugal, por exemplo, na minha opinião. Sim, mas tem o lado negativo disso também para quem é europeu e para a própria Alemanha e até mesmo para a própria Grã-Bretanha, que não está diretamente ligada à moeda, mas tem tratados. O que está acontecendo? Os países que estão em maior dificuldade estão exportando trabalhadores, porque o grau de desemprego é muito alto, eles estão indo trabalhar onde? Nesses países que não estão tão ruins assim, que é um grande problema, principalmente para a Grã-Bretanha. Mas você vê, por exemplo, na Grã-Bretanha, recentemente tiveram várias manifestações de xenofobia, inclusive contra os portugueses. Contra europeus, né? Contra os europeus, um absurdo. Por Agora, conta desse fluxo de pessoas desempregadas ao longo desses países. A Grã-Bretanha, por exemplo, ela começou a crise com 1,2 trilhões de endividamento. Ela está no atual momento, segundo as informações obtidas, com 2,1 trilhões de endividamento. O endividamento da Grã-Bretanha, por exemplo, é pior do que o endividamento da Itália. Só que a Grã-Bretanha paga menos taxa de juros do que a Itália para poder rolar a sua própria dívida. Isso por quê? Hoje a Espanha porque está pagando mais com a Grécia. O Banco Central britânico, ele, na necessidade, ele é o credor de último recurso, ou seja, ele banca a dívida, ele emite mais pounds, os pounds implicam numa desvalorização da moeda inglesa, essa desvalorização torna a pauta de exportações da Inglaterra mais atrativa e os credores não têm segurança e por isso continuam investindo livremente na Inglaterra. Isso aconteceu nos Estados Unidos. Na hora que Obama aprovou através do Congresso, que o Congresso americano iria bancar o endividamento, aumentou a pauta de endividamento dos Estados Unidos, os Estados Unidos da América, enquanto país, se transformaram em credor de última instância e todos os investidores voltaram a investir. Ninguém fala de insegurança nos Estados Unidos. Sim. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Você aí de casa, continue conosco em Conexão Legal. Olá, retornamos para este último bloco do Conexão Legal. Eu gostaria de lembrar aqui você de casa que o livro da semana é o Law and Economics, cujos autores são Robert Cooper e Thomas Kuhn. Esse livro será sorteado e você de casa poderá concorrer. Ingresse lá, idc.org.br, faça seu cadastro, nós estaremos sorteando esse livro para você de casa. Se você perdeu um ou mais episódios
do nosso Conexão Legal. Ingresse lá no YouTube, na conta do Conexão Legal, você vai poder assistir todos os blocos e todos os episódios do Conexão Legal. Professor Ricardo, nós estamos falando da crise, estamos falando da relação dos Estados Unidos, até mesmo como credor final de sua dívida. Esse movimento de aumento da dívida pública dos Estados Unidos, autorizado pelo Congresso americano, ele não é novo, ele não aconteceu só na era Obama, ele aconteceu diversas vezes durante os dois trágicos mandados do George Bush. Eu sinceramente não acredito que isso resolva o problema americano ou que isso transforme os Estados Unidos em mais apetitoso ou menos apetitoso para o crédito, até porque nós sabemos que a base americana, a base econômica americana está extremamente combalida, assim como a base europeia. Mas eu gostaria de tentar entender, no âmbito do capitalismo comunista, por que isso aconteceu. Qual foi o resultado que levou com que mesmo os países com essa política de dominação fossem abatidos por essas crises, porque nós temos hoje crise em países ricos e nós não estamos acostumados a ver crise com país rico. Não, veja, no caso dos Estados Unidos, em 2008, deflagrada a crise econômica, os bancos começaram a quebrar, porque eles se envolveram com as fraudes do subprime, que eles estavam vendendo títulos tóxicos e eles não tiveram regulamentação suficiente por conta do neoliberalismo para serem coibidos nesse tipo de atividade absolutamente legal. Se fosse de acordo com a lei brasileira, com certeza absoluta, esses banqueiros estariam sendo processados criminalmente e, oxalá, até atrás das grades. Não é? Mas isso não aconteceu lá porque é o local do liberalismo. O governo teve que bancar os bancos e as empresas também, porque teve empresas não financeiras, como as montadoras de veículos, que também não tiveram autorização para quebrar, ou seja, se criou um novo instituto jurídico chamado Empresas Grandes Demais para Quebrar. E assim se segurou, o governo teve que intervir, nessa intervenção ele teve que colocar dinheiro que não estava previsto originalmente no seu orçamento, não é? E isso provocou um desgaste evidente das contas públicas, além do desgaste natural, porque todo Estado ele tem que gastar. Ele tem que gastar no sentido de trazer benefícios para a população e de garantir a estrutura institucional do próprio Estado. O Estado é gastador. E por isso que nós recolhemos nossos tributos, justamente para manter o Estado gastador e rezando para que o Estado reverta isso em benefício da população. É assim que funciona. Agora, no caso americano, a situação, enquanto o governo, o Congresso Nacional, lá, o Congresso deles, não autorizou que o Banco Central Americano fosse credor de último recurso, ou seja, pudesse suportar e comprar a dívida, existia uma instabilidade, uma certa estabilidade, um temor que os Estados Unidos vai quebrar, esse tipo de coisa. Por quê? Porque não tinha quem bancar a dívida. Na hora que o governo assumiu a dívida autorizada pelo Congresso Nacional deles, pronto, a situação se normalizou. Como é que resolve isso em termos de política monetária? Se emite mais moeda para pagar a dívida. Com a emissão do maior volume de moeda, aumenta a inflação e se desvaloriza a moeda. Com a desvalorização da moeda, e esse que é o grande detalhe, né? E segurando a inflação, a pauta dos produtos americanos para exportação ficam mais atrativas para o mundo. Tanto que todo mundo sabe que o dólar, tanto que você vê que o dólar hoje, ele é absolutamente atrativo para o brasileiro. Ele nunca teve em níveis tão acessíveis para o brasileiro como está no atual momento. Viajar para Miami ou comprar um imóvel em Miami é melhor do que sair de São Paulo e ir passear no Nordeste. Esse tipo de coisa. O que está acontecendo na Europa? E por que o problema está pegando na Europa? Porque na Europa não tem credor de último recurso, credor de última instância. O Banco Central Europeu não quer assumir a dívida de Portugal, não quer assumir a dívida da Grécia, não quer assumir a dívida da Itália, não quer assumir a dívida da Espanha, não quer assumir a dívida da França. Por quê? Porque a Alemanha, que é o país dominante, o país forte, está dando o tom de que não vai pulverizar a responsabilidade da dívida dos outros países por toda a Europa. E com isso, o alemão ele continua dominando, não paga a dívida e trabalha livremente na zona do euro, com toda a liberdade possível, concorrendo economicamente com Portugal, Chipre, Grécia. É barbada.
É barbada. Por isso que esses países, num primeiro momento, eles têm um benefício e no segundo momento eles acabam ficando absolutamente inviabilizados. Hoje, a grande discussão em Portugal, eu estive lá faz questão de 2 dias, nós vamos cortar da própria carne ou o Banco Central tem que assumir o europeu tem que assumir nossa dívida soberana. Né? O primeiro-ministro de Portugal diz, nós vamos cortar da própria carne. O que significa isso? Aumentar o nível de desemprego, retirar os benefícios sociais, aumentar impostos, ou seja, sacrificar a população, que sempre paga a conta, porque os bancos são socorridos e a população não é socorrida. Quando você tem fome em casa, não adianta bater nas portas do governo. Agora, quando o banco quebra, ele vai lá e bate nas portas do governo e o governo deixa o banco quebrar. E para isso, os países sempre usaram política monetária. No mundo, já houve uma experiência do padrão ouro. E na experiência do padrão ouro, onde todos os países se vincularam ao padrão ouro e ficavam engessados em política monetária, porque não podia emitir moeda se não tivesse ouro equivalente, o lastro em ouro, né? Criou uma série de distúrbios dessa ordem, que de um lado permitiu o livre comércio e dar vantagem para os países dominantes, mas de outro lado, os países dominados ficavam engessados de ter qualquer tipo de política monetária para poder se socorrer. O que aconteceu? Acabou o padrão ouro no mundo. O euro é mais ou menos a ideia do padrão ouro na zona do euro. Por isso que vocês vejam os telespectadores. A Inglaterra, por exemplo, não entrou no padrão euro e estando dentro da comunidade europeia, mas fora do padrão euro, ela suportou melhor os problemas da crise. A Inglaterra está endividada? A Inglaterra está endividada, mas e daí? O Banco Central inglês assume como credor de última instância, os mercados ficam sossegados, a Inglaterra emite títulos e consegue rolar tranquilamente sua dívida, com taxas de juros próximas da Alemanha. Sim. Hoje nós podemos visualizar a Espanha, que é a terceira economia do bloco, pagando taxas mais altas que a Grécia. Pois é. E a Espanha, veja, está falando de reduzir mais coisas, de limitar mais atividades, esse tipo de coisa, para enxugar o orçamento público. Isso é muito fácil. Só que o desemprego na Espanha está em 22%. Sim, entre jovens até 40%. Pois é, quando o desemprego chegar em níveis intoleráveis, o que vai se falar para essa família de desempregados? Que não tem condições já é intolerável, de subsistência? Né? Pois é. Entendeu? E aí, como é que vai fazer? Vai acabar com os subsídios dessas pessoas? Vai acabar com o socorro dessas pessoas? Essas pessoas vão ficar à mercê de uma situação de impossibilidade de subsistência? Porque no passado, o homem ainda tinha floresta, tinha natureza, que provia tudo em abundância. Se ele tivesse uma situação terrível, ele ia para a floresta e caçava, comia as folhas, enfim, se virava. Hoje em dia não tem para onde correr, porque a ponte, debaixo da ponte não te fornece absolutamente nada. O contrato social hoje não é uma opção. Exatamente. O homem está incluído nessa selva de pedra, que é o único meio de subsistência dele é trabalhar e ganhar dinheiro. Sim. E se não há trabalho? Quando a pessoa é honesta, né? Sim. Quando é uma pessoa honesta. Então, quem está sendo alijado? O grosso das pessoas honestas. E esse é o grande problema do Brasil, inclusive. Veja só, o Brasil ele é a 7ª economia do mundo, tem uma perspectiva em 2020 de ser a 5ª economia do mundo, ficar só atrás de Estados Unidos, China, Japão e Índia. Mas a posição dele no Índice de Desenvolvimento Humano, conforme o relatório da ONU divulgado no mês de novembro agora, é que ele se encontra na 84ª posição, ou seja, na posição 84, sendo a 5ª economia do mundo. Isso tem sentido? Não me parece que tenha sentido. Até porque o IDH, que é esse índice da ONU, ajustado à desigualdade, leva o Brasil para a posição de 135ª, próximo aos níveis do Quênia. Daí a odiosa concentração de renda que tem nesse país. Como é que faz essa população? Não é? Os dados da ONU são no sentido que nós temos 40 milhões de pessoas abaixo da linha de miséria, 10 milhões de pessoas abaixo da linha de miséria extrema, que é menos de $1 por dia. 45% da nossa população, que beira 90 milhões de pessoas com insegurança alimentar, não sabe se vão comer 3 vezes por dia. Essas pessoas precisam de uma resposta. E o Brasil não é uma potência mundial, não é realmente o 5º país do mundo, ou o 7º país do mundo hoje, combinando com o nosso perfil econômico, porque nós temos esse desacerto social que precisa ser corrigido. Isso tem que ser corrigido. As políticas do Estado têm que caminhar em favor da prosperidade da nação
e em favor do benefício da existência digna da população. E de todos, né? Exatamente. São todos, a população é todos. A existência digna, ela está acima. A Grécia, que está todo mundo falando, está quebrada, falida, lascada e outros termos, não é? Ela, no IDH, ela está na 29ª posição, ou seja, à frente do Brasil. O Brasil, no ranking da IDH da América Latina, está entre os 10 piores. Não tem sentido. Professor Ricardo, muito obrigado pela sua entrevista, pela sua aula. Imagina. Infelizmente, nosso tempo acabou e fica convidado para um próximo Conexão Legal. Pois não, muito obrigado aí pela oportunidade. Você de casa, muito obrigado por ter estado conosco. Na próxima semana, mais um programa e mais informações para o mundo jurídico, para toda a sociedade, com referência também à crise. Muito obrigado novamente, até a próxima semana em Conexão Legal.